A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos aproveitar que a gente está em pé e vamos ler a palavra do Senhor lá no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 11. Marcos 11. Marcos 11, a partir do verso 12. Marcos 11, a partir do verso 12. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a santa palavra de Deus diz lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Vamos agora para o verso 19. Diz assim: e sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tendes fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aleluia. Até aqui, meus irmãos, pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Tudo o que disser lhe será feito. Aleluia. Meus irmãos, mais uma vez, sejam bem-vindos, viu, cada um de vocês, a casa de Deus, a igreja de Deus, o ministério de Deus. Sintam à vontade. Meus irmãos, assim como a Kátia já disse, que Jesus lançou uma palavra. Ele lançou uma palavra nos corações daqueles fariseus, daqueles legalistas, daquelas pessoas religiosas. Ele lançou uma palavra e ele não se preocupou mais. Ele continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo. Ele agachou e continuou escrevendo no chão. E a palavra que ele lançou, ela foi como uma flecha no coração daquelas pessoas. E Jesus não precisou fazer mais nada, porque a palavra, ela fez aquilo que tinha que fazer. Ela fez aquilo que tinha que fazer. E a Bíblia diz que quem começou a soltar as pedras primeiro foram os mais velhos. Os mais velhos entenderam primeiro a palavra. E eles começaram a soltar, e todos soltaram, até os mais novos. Então a palavra que Jesus lançou no coração daquelas pessoas tocou todos. Todos. Assim como essa palavra tocou o meu coração, o meu anseio no coração aqui, essa palavra toca o coração de cada um de vocês. E ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, em nome de Jesus. Já faz alguns dias, há umas 2, 3 semanas que Deus vem inquietando sobre o poder da palavra. O poder da palavra escrita, o poder da palavra falada, o poder da palavra ouvida. E quando a Kátia agora à tarde disse: Vida, eu vou dirigir o culto, eu vou falar sobre o poder da palavra, mas você vai falar também, vai pregar sobre o poder da palavra? Eu falei: Vida, entrega o que você tem que entregar, porque Deus, ele faz aquilo que ele quer, através de quem ele quer, do jeito que ele quer. Então Deus já começou falando aqui sobre o poder da palavra dele, sobre o poder da palavra que sai da nossa boca. Esse livro aqui
Não há uma data exata, mas esse livro, o primeiro livro que foi escrito dessa Bíblia, ela não está registrada na ordem cronológica, de Gênesis a Apocalipse. Ela está registrada do jeito que Deus quis que fosse colocado. Mas o primeiro livro que foi escrito aqui na palavra de Deus foi o livro de Jó. O livro de Jó, ele foi escrito há mais ou menos uns 1600 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. E é maravilhoso a gente ler o livro de Jó, porque Jó lá atrás, antes mesmo de Moisés ter escrito Gênesis, antes mesmo dele ter lido Gênesis, ele já sabia que a terra ela estava num espaço sem nada a sustentar. Porque lá em Jó 26:7 ele diz assim: o norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Deus já tinha falado para ele lá atrás que a terra ela estava sem sustentação nenhuma no espaço, no universo, somente pela mão do Senhor. Ele já sabia. E a gente vê no último livro, o livro de Apocalipse, que João, lá na ilha de Patmos, Deus revela para ele aquilo que vai acontecer lá atrás, no final dos tempos. Então, a palavra de Deus, ela é o ontem, ela é o agora e ela é para sempre. E ela, apesar de ter sido começado a escrever há 1600 anos antes de Cristo, ela é mais atual. Eu vi uma frase e eu guardei: ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ela é mais atual. E a palavra escrita, a palavra de Deus, ela tem poder. Ela tem poder, porque a gente vê que está tudo sincronizado, está tudo ligado. O Novo Testamento com o Velho Testamento, pessoas que viveram há centenas de anos distante das outras, escrevem exatamente a mesma coisa, sem ter lido o que o outro escreveu. Então não tem como, não existe a mínima possibilidade, nenhuma explicação científica, histórica, arqueológica, não tem como a gente não entender e ver que essa palavra aqui foi o Espírito Santo de Deus que inspirou cada um dos escritores para escrever. Aproximadamente 40 pessoas, há 1600 anos antes de Cristo, escreveram os 66 livros que constam na palavra de Deus, para que ela, lá no começo, hoje e até Jesus voltar, ela continua sendo o nosso manual, o testamento que Deus deixou para mim e para você. Então isso aqui é poder, é poder. O pastor Marcos falou no último culto que isso aqui não é um livro de autoajuda, isso aqui é um livro de ajuda do alto. É um livro de ajuda do alto. E essa palavra, ela tem poder para tocar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Ela tem poder para fazer aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer. Quando a gente vê essa palavra do Senhor aqui em Marcos 11, quando Jesus ele amaldiçoa uma figueira. Eu fui buscar essas mesmas escrituras aqui nos outros evangelhos, e consta no evangelho de Mateus também. Mateus ele fala a mesma coisa, só que com uma diferença. Aqui a palavra do Senhor fala que a figueira secou, e no outro dia que eles passaram, ela estava seca desde a raiz. Desde a raiz. Mas Mateus ele fala que a figueira murchou no mesmo instante. Será que existe uma discrepância, algum erro entre esses dois escritores? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Porque tudo que Deus fez, tudo que Jesus fez, tem um propósito, tem um tempo e tem uma direção. Assim como essa palavra aqui, é estranho a gente ver Jesus amaldiçoando algo. Porque Jesus ele passou o ministério dele aproximadamente em 3 anos. Nasceu, teve uma infância normal como uma criança comum. Ele passou, e quando ele começou o ministério, ele já começou fazendo milagres. Milagres. Aqueles discípulos, eles haviam visto e ouvido Jesus falar assim: vê, e o cego vê. Esses discípulos, eles já tinham presenciado Jesus falar assim: levanta e anda. E aqueles aleijados de nascença ou de doença,
eles levantavam e andavam. Aqueles discípulos já tinham visto Jesus curar um homem inchado, limpar homens leprosos, mas aqui era a primeira vez que eles ouviam e viam Jesus amaldiçoar algo. E importa dizer que ele fez isso em uma segunda-feira. Ele entrou em Jerusalém na segunda, ele passou por Betânia, entrou em Jerusalém no domingo, na entrada triunfal. Ele entrou montado num jumentinho, as pessoas cantando Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, dizendo: salve-nos. É o significado de Hosana. Salve-nos, Senhor, que está nas alturas. Hosana nas alturas. E tem o mesmo significado em hebraico, em grego, em latim. É o mesmo significado. Salve-nos. E as pessoas cantavam: salve-nos, Senhor, tu que habita nas alturas. E eles estendiam as roupas e Jesus passava. Um momento maravilhoso. À tarde chega, Jesus volta para Betânia. Importa dizer também que Jesus sempre, quando ia para Jerusalém, Jesus ele pousava, ele sempre ficava em Betânia, porque ali havia a casa de um amigo e de duas mulheres que cuidavam muito bem dele. Ali moravam Lázaro, Marta e Maria. Lázaro Jesus chamava de amigo. Talvez ele dizia para os discípulos: vamos lá pousar na casa do meu amigo Lázaro, porque Maria vai ficar sentada aos meus pés e Marta vai fazer uma comida boa para a gente comer. E ele pousava ali. Ele foi e ficou. No outro dia ele sai e ele vê uma figueira, e a Bíblia diz que ele tem fome, e ele encosta na figueira porque ele vê aquela figueira cheia de folhas, e ele, acreditando que aquela figueira tinha figos, ele procura, não encontra um figo, e ele pega e diz assim: nunca mais ninguém come o fruto de ti. E a palavra de Deus diz que ele diz para os discípulos ouvir. Está escrito aqui: e os discípulos ouviram. E os discípulos ouviram. Então ele falou para aqueles discípulos ouvirem. Ele poderia ter encostado e falado baixo, mas ele falou para os discípulos ouvirem. Por que será que no final do ministério de Jesus, há 4 dias dele ser morto na cruz e ressuscitar no domingo, será que ele escorregou? Será que ele teve um deslize ali de raiva, de ódio, e amaldiçoou? Em todos os evangelhos, desde o primeiro dia em que Jesus começou o ministério dele, ele não amaldiçoou nada, ele só abençoou. Mas aqui, há 4 dias de ser morto, de ressuscitar, ele amaldiçoou a figueira. Oi, a paz do Senhor. Marido da senhora, como que é o nome dele? Alepim. A gente pode orar? Meus irmãos, vamos colocar de pé, vamos orar, para que Deus traga mais dessa perna. Posso orar? Repreendo tudo aquilo que não provém de ti. Visita o esposo desta mulher agora, meu Pai, toda a opressão, todo o mal que tem alcançado lá desta mulher. Senhor, coloca tuas mãos poderosas, tuas mãos fortes. Liberta, Senhor, desde a planta dos pés ao alto da cabeça. Todo mal seja banido. E o teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Essa é a nossa petição, te pedimos, Pai. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. A palavra foi lançada, a oração foi lançada. O seu Agripino vai voltar para casa em nome de Jesus. Glórias a Jesus. Meus irmãos, Jesus, ele chega e tem fome. E ele vê uma figueira cheia de folhas.
E a figueira em Jerusalém, quando ela tem folhas, ela demonstra que ainda tem frutos, mas aquela não tinha nenhum fruto. E Jesus falou algo para aqueles discípulos que eles nunca tinham ouvido, e amaldiçoou. E ele falou para aqueles discípulos ouvirem. No final do ministério, há 4 dias de ser morto e de ressuscitar. Porém, no outro dia de manhã, parece que eu estou vendo Jesus voltar e Jesus criar uma situação para que alguém perguntasse sobre aquela figueira. Porque Jesus, ele é especialista em criar situações para nos desarmar, para falar conosco e setar a palavra dele, o amor e a misericórdia dele nos nossos corações. Ele é especialista. Ele sempre tem um jeito especial para que a palavra dele toque o nosso coração. Assim como aquela mulher no poço de Jacó, aquela samaritana com cântaro quando ia buscar água, Jesus ele ia passando por ali e ele fica perto daquele poço e ele manda aqueles discípulos irem até a cidade comprar alimento. E ele poderia ter parado ali e falado assim: espera um pouco, porque nas minhas orações Deus mostrou uma mulher e disse algo para mim falar para ela. Mas ele preferiu ficar ali sozinho. E aí chega uma mulher com aquele cântaro e antes dela pegar água, ela diz assim: dá-me água de beber. E aí conversando, aquela mulher ela vai desarmando. E aí de repente quem pede água para Jesus é ela. E aí ela diz: Senhor, me dá dessa água. Porque Jesus ele é especialista em criar situações para nos desarmar, para nos colocar aos pés deles de joelho, chorando. Ele é esse nosso maravilhoso Salvador, especialista. E se ele trouxe eu e você aqui, é porque ele quer fazer isso conosco também. É porque ele quer colocar os louvores e a palavra no nosso coração para que nunca mais saia. E da mesma forma, ele passando ali pelaquela figueira, ele já conhecendo Pedro ele não aguenta, né? Pedro ele já sempre falava, ele sempre é alvoroçado, e glória a Deus por isso. Então Pedro ele olha para aquela figueira e fala assim: Senhor, a figueira secou até a raiz. E agora eu quero trazer de volta o Evangelho de Mateus, porque lá em Mateus conta que a figueira ela murchou imediatamente. Jesus ele lançou uma palavra de maldição sobre aquela figueira e ela murchou, as folhas murcharam na hora. Aqui a gente entende o poder que a palavra tem. A palavra que sai para a bênção e a palavra que sai para a maldição. Porque a palavra que sai para a maldição, ela murchou aquelas folhas daquela figueira na hora. Mas a palavra continuou naquela figueira. E no outro dia de manhã, aquela figueira até a raiz, até o tronco estava seco. Porque a palavra de maldição, meus irmãos, assim como a palavra de bênção, ela também tem poder. Porque a palavra que sai da nossa boca, ela sai com poder do alto. E esse poder é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de cada um de nós. Então quando nós abrimos a nossa boca para falar alguma coisa, aquilo tem um poder que nós não temos ideia, seja para a bênção e seja para a maldição. A palavra de maldição foi lançada através da boca de Jesus, murchou as folhas na hora, mas continuou danificando aquela figueira, e no outro dia ela estava seca até a raiz. Então a gente vê que existe uma ligação entre o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos. Nada está em discrepância ou são opiniões diferentes. Existe uma ligação em toda a palavra de Deus. Amém? Fizeram uma experiência em um lugar muito público, aonde muita gente passava. Colocaram um pote, um vidro, com água de arroz, essa água que você lava o arroz, e colocaram os dois, exatamente igual, a mesma água, lavado o mesmo arroz, só que em um pote
escreveram assim, ó, você é bênção. E no outro pote, escreveram assim, você é um idiota. E colocaram poucos metros de distância um do outro, num lugar muito movimentado. Meus irmãos, acredite se quiser, em alguns dias, aquela água que estava escrito, você é bênção, ela estava da mesma cor, com a mesma textura, exatamente igual. Mas aquela água que estava escrito assim, você é um idiota, ela estava com uma coloração escura, com cheiro forte. Por quê? Porque geralmente a gente tende a responder algo como um espelho. Muitas pessoas que passaram por aqueles 2 potes de água de arroz riram, onde estava escrito você é bênção, disseram amém ou alguma coisa, mas muitas delas passaram por aquele pote que estava escrito assim, você é um idiota, e talvez até declararam para o pote, idiota é você, idiota é você. A palavra começou a ser lançada. E existe algo sobrenatural sobre a palavra. Vocês podem procurar na internet, esse foi um experimento real e verdadeiro que fizeram. Então a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. Ela tem poder. A Bíblia diz que de manhã eles passaram e Pedro, não foi bem uma pergunta, né, mas foi uma exclamação. Ele falou, Senhor, está seco até a raiz. E aí Jesus responde com o próximo versículo: tendes fé. Tendes fé. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te do mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. A nossa boca, Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Tudo aquilo que a gente solta volta para a gente. Não é porque a palavra de Deus diz que a palavra é uma semente. O que plantamos, nós colhemos. Vocês já perceberam que pessoas negativas, pessoas que sempre estão reclamando, pessoas que estão sempre amaldiçoando, tende a ser, parece que a pessoa chega e suga. Por quê? Porque quem está vazio tende a sugar quem está cheio. Então quando alguém encostar em você, e você às vezes sair, parecendo que você está vazio, não fique triste não, porque aquilo que é bom em você foi usado para encher aquilo que está ruim. Você é um vaso. Você é um vaso. E tudo aquilo que você fala vai enchendo você. Vai enchendo você. E você profere palavras de vida, você está cheio de vida. Você profere palavras de bênção, você está cheio de bênção. Um homem, acredito que uns 45 anos, com uma depressão, porque não conseguia esquecer de uma coisa que ele havia ouvido lá atrás quando criança. Isso quem conta é uma psicóloga. Uma palavra lançada pela mãe dele sobre a vida dele, olha só, com 45 anos, ele disse assim que ele nunca esqueceu. A mãe dele disse assim: você desgraçou a minha vida, quando ele era pequeno. E aquela palavra foi tão profunda no coração dele, assim como aquela figueira, ele murchou na hora, mas durante muitos e muitos anos ele foi murchando, definhando, até ser tomado por uma depressão tão profunda que desejou a morte. Uma palavra de maldição. Jesus, ele fez questão que esses discípulos, que os 12 discípulos ouvissem aquilo no final do ministério, para entender que a palavra tem poder. Que aqueles 12 precisavam ensinar que palavras de bênção precisavam sair da boca e não palavras de maldição. Que se eles começassem a amaldiçoar, as coisas iriam definhar, as coisas iriam morrer. Pessoas morrem espiritualmente por palavras de maldição. Quantas vezes
por expectativas erradas que as pessoas colocam em nós, lançam palavras de maldição. Aquela figueira, ela estava cheia de folhas, demonstrava que talvez poderia ter ainda frutos. Quantas vezes pessoas esperando algo que a gente não pode fazer, entregar ou falar, amaldiçoam a nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas vezes palavras de maldição são lançadas sobre a nossa vida? Você não sabe, você não consegue, você nunca faz o que eu quero, você nunca vai ser isso, você nunca vai ser aquilo. Mas nós temos o poder, segundo o sangue de Jesus, para quebrar toda e qualquer maldição sobre a nossa vida. Porque da mesma forma que palavras podem ser lançadas, palavras também podem ser quebradas. E se alguma coisa for lançada na sua vida, eu quero dizer, quero profetizar, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, que cai por terra agora, pelo sangue de Jesus. Se foi lançado que você não pode, que você não consegue, você pode, porque a palavra diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se foi lançado sobre você que você não dará frutos, você dará frutos no tempo certo, no momento certo, sobre a palavra do Senhor. Aquilo que foi lançado de maldição sobre a sua vida, sobre a minha vida, cai por terra agora, pelo poder do nome e sangue de Jesus, porque não há nada maior do que o nome e o sangue de Jesus Cristo. E eu declaro sobre a minha e sobre a sua vida, que toda palavra lançada de maldição sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da sua família, agora cai por terra, em nome de Jesus Cristo. E se você crê, diga glória a Deus, glorifique o nome do Senhor. Aleluia! 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 Meus irmãos, para a gente terminar, Isaías não, vamos Jeremias 23. Aleluia! Glória a Deus. Você tem o poder de quebrar toda e qualquer palavra de maldição sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da sua família. Não receba nada de negativo que as pessoas lançam sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Jeremias 23, 29. Jeremias 23, 29. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Glórias ao Senhor. Aquilo que você declara sobre a sua vida demonstra aquilo que vai ser o seu futuro. A palavra de Deus diz que Deus vê aquilo que não existe como se já existisse. Então, nas nossas orações, nós devemos dizer: Senhor, eu sou, eu posso, eu consigo, eu já sou. Agradecendo por aquilo que Deus ainda vai fazer na nossa vida, crendo, porque se Jesus disse que se um monte pode sair do lugar pela palavra de um homem cheio do Espírito Santo, coisas pequenas, palavras pequenas de maldição podem ser quebradas por uma palavra que sai da sua boca, repreendendo todo o mal, em nome de Jesus. Jeremias 23, 29 diz assim, meus irmãos: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra. Em outras traduções diz a penha. Não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, todo mundo aqui já viu aquelas pirâmides grandes, né? Aquelas pedras cortadinhas, tudo certinho. E muitos estudiosos aí já procuravam saber como é que fizeram, de onde veio essas pedras, como que cortaram essas pedras desse jeito. Parece pedras que foram cortadas assim como manteiga, retinho.
Quando eu fui buscar entendimento sobre essa palavra, quando Deus fala para Jeremias, voltando um pouco, no capítulo 23, Deus fala para Jeremias sobre os falsos profetas que havia ali. Deus fala para Jeremias que muitos dos profetas, entre aspas, estavam dizendo que Deus falou, que Deus vai fazer, que Deus disse, porém Deus diz assim: eu não disse, eu não disse. E Jeremias, talvez ele deva assim, ter se amedrontado, e Deus diz assim para ele: Jeremias, não é a minha palavra, aquilo que eu estou falando, não é a minha palavra como fogo, não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha, que quebra a pedra. Existe um meio de quebrar pedra, de quebrar rocha, diferente desses meios cheios de maquinário, cortando com serra, milenar. E existem pessoas que são especialistas em fazer isso. E eles usam um martelo e uns pininhos desse tamanho para quebrar pedras do tamanho desse banheiro, certinho, como se fosse uma faca passando. Eles começam a bater aqueles pinos na pedra, e aí depois eles começam a bater mais para frente, mais para frente. Antes de começar a bater, eles veem a estrutura daquela pedra. Eles olham, alguns chamam de veia, diz que a pedra tem veias, tem cristais, que se você seguir aqueles cristais, você corta aquela pedra do jeito que você quiser. E ele acha aquela veia daquela pedra, aqueles cristais, e ele começa a bater. Ele começa a fazer um furo de mais ou menos isso aqui de profundidade, 1 palmo, 2 palmos de distância, ele faz outro, e vai fazendo, e ele troca de pino, ele afunda mais um pouco com um martelinho pequeno, um martelinho desses de bater pedra, de bater prego. E aí quando ele atinge uma fundura de mais ou menos isso daqui, dependendo da pedra que ele está tirando, ele pega um pino grande assim, bem pontudo, e ele coloca um em cada buraco. E aí ele pega uma marreta de mais ou menos uns 5 quilos, ele bate. A pedra ela faz um barulho assim, ela faz assim, ó. Ele vai bater em cada um. E às vezes antes dele bater no último, aquela pedra, ela racha exatamente seguindo aquilo que ele colocou. E aí eu fui entender a grandiosidade que tem a palavra do Senhor, o poder que tem a palavra do Senhor, o poder que tem nas escrituras do Senhor e na palavra que é lançada através da nossa vida. O pastor José Gonçalves, acredito que todo mundo aqui conhece, ele é especialista em cuidar de casais. E ele disse que um pai, isso realmente aconteceu, um pai bruto, sem entendimento, ele sempre passava pelo filho, e o filho comia e derramava comida, ele chamava o filho de porco. Mas você é um porco, você não sabe comer. E dias ele falando isso. E isso quem contou para ele foi a esposa. Até que um dia ele chegou do trabalho para o almoço, o filho estava comendo, tinha caído comida no chão, ele passou e disse assim: mas você é um porco mesmo. Quando ele voltou, o filho estava rosnando, comendo a comida que estava no chão. Um espírito maligno tomou posse daquele menino e ele realmente estava agindo como um porco. Esse pai, ele bateu tanta palavra de maldição sobre a vida daquele filho, que aquilo aconteceu. Então a palavra de Deus, quando ela é direcionada para abençoar, pode demorar, mas no tempo de Deus, no momento de Deus, a hora que ele pegar a marreta e der aquela marretada, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. No tempo de Deus ela vai se cumprir. E ela não vai rachar, ela vai se cumprir exatamente do jeito que Deus quer, na minha e na sua vida. Então não importa o tempo, meus irmãos, aquilo que é de anseio do seu coração. A Bíblia diz aqui, Jesus dizendo, tudo aquilo que você pede, crendo, então sincronizar com a vontade do Senhor, vai acontecer. Não importa quantas vezes nós temos que declarar, não importa a profundidade da nossa palavra e da nossa oração, não importa se é uma oração tranquila, não importa se é uma oração chorando, prostrado, gritando,
mas você está aprofundando a sua palavra. E quando Deus pegar a marreta e der aquela marretada final, ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Então, meus irmãos, creia nessa noite que a palavra que sai da sua boca, ela tem poder. Que essa palavra aqui, ela tem poder. Isso aqui ele não é antigo, ele não é careta. Isso aqui é o livro mais atual, é o mais vendido, pudera ser o mais lido também em todo o nosso planeta. Eu creio em nome de Jesus que ele vai ser assim, porque isso aqui é aquilo que Deus coloca na minha e na sua vida, a palavra dele. Ele nos enche da palavra dele para a gente declarar a palavra dele na minha e na sua vida. Eu quero finalizar com um testemunho de uma serva do Senhor que trabalha para a gente lá em casa, uma bênção do Senhor. Essa semana eu estava levando ela para a casa dela e ela me contou, semana passada, ela disse assim: irmão Beto, uma senhora doou um terreno para a nossa igreja. Eu falei: glória a Deus, agora vai ter uma igreja maior, porque a igreja dela é uma igreja pequena, dela não, né, de Deus, que ela congrega. Nós somos padrinhos de casamento dela e do esposo, eu e minha esposa, e é uma igreja pequena, e às vezes é pequeno. E então eu fiquei contente, falei assim: nossa, que bênção, graças a Deus, agora vai construir um templo maior, vai caber mais gente. E ela falou assim: não, mas não é aqui não, é em Valparaíso. E eu prossegui, eu falei assim: bom, dá para vender e comprar aqui. Ela falou assim: não, mas a pessoa que doou, ela doou na condição que a igreja fosse construída lá. Eu falei: glória a Deus, do mesmo jeito, é mais uma igreja na cidade de Valparaíso. E aí ela continuou, ela disse assim: mas tem mais. O terreno que ela doou fica num lugar muito bom, é um terreno grande, e o nosso pastor já foi com duas pessoas da nossa igreja que é pedreiro para medir. E ela falou assim: tem um pastor amigo nosso, não vou citar nome, lá na cidade de Valparaíso, que ele tem o costume de sempre profetizar onde ele vai, onde ele passa. E havia um terreno que ele sempre passava e ele profetizava que ali ia ser construída uma igreja, que ali era um lugar bom para adorar a Deus. E quando ligaram, né, a doação do terreno para esse pastor, o terreno foi doado, é o terreno que aquele pastor profetizava sobre aquele terreno. Então aquele pastor, ele passava todo dia ali e ele batia um pininho. Ele batia um pininho e falava assim: aqui vai ser uma igreja, Deus abençoe para que esse lugar seja uma igreja. E Deus veio e bateu uma marreta, e ali vai ser uma igreja para a honra e glória do Senhor. Então, meus irmãos, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre o seu trabalho, profetiza sobre o seu carro para não acontecer nada de ruim. Sim, profetiza sobre as coisas que Deus deu para você, profetiza sobre o seu corpo, sobre a saúde do seu corpo, que a palavra que sai da sua boca, ela tem poder. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. Eu quero finalizar dizendo que a nossa vida, ela não está firmada em coisas, palavras de maldição que as pessoas falam. A nossa vida, ela está firmada na palavra do Senhor. Nós estamos firmados na palavra do Senhor. E eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre a vida da sua família, que você é boca de Deus, que a sua esposa, que o seu marido é boca de Deus, que os seus filhos é boca de Deus. Tudo aquilo que você profetizar sobre a vida da sua família vai acontecer, não importa o tempo. Continue batendo esse pino, continue lançando a palavra de Deus, porque quando Deus colocar a marreta dele, vai se cumprir, em nome de